sou o professor Fabrício Benevenuto, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Meu foco como pesquisador lá, eu lidero um grupo de pesquisa no tema segurança cibernética, principalmente voltado para as redes sociais. E não só segurança cibernética, mas esse é um dos temas fortes do nosso grupo. E lá por 2010 a gente já tinha uma série de contribuições no tema spam nas redes sociais, phishing, e aí a coisa foi evoluindo, seria natural entrar no tema notícias falsas, né? E, e a forma como a gente abordou o problema das notícias falsas como pesquisa, né, ele foi diferente. A gente sempre teve essa coisa de desenvolver sistemas e dar uma contribuição, abrir os dados através de um dataset, criação de datasets para outros pesquisadores explorar, sempre foi uma coisa forte no laboratório. Porém, a gente sempre trabalha com criação de algoritmos, criação de abordagens para resolver um problema, depois que o problema fica bem elucidado, fica bem claro, né? Numa eleição, por exemplo. Então a gente coleta dados, depois que a eleição passou, a gente faz uma série de estudos e propõe formas de melhorar e de combater aquele problema. Dessa vez foi diferente. A gente viu que a gravidade da situação era tão grande que a gente resolveu colocar sistemas que pudessem ajudar no enfrentamento das notícias falsas durante a eleição. E é sobre isso que eu vou falar aqui nessa palestra. Vou cobrir três sistemas que a gente desenvolveu. Nós desenvolvemos alguns outros, mas que não tiveram o mesmo impacto. Esses aqui foram os de maior impacto. Bom, primeiro apresentando os problemas relacionados dentro dessa dinâmica de notícias falsas, quais são os principais problemas que a gente poderia abordar com a criação de soluções puramente tecnológicas. O primeiro deles, os perfis falsos, os bots. Como trazer algum sistema que pudesse dar uma contribuição sobre isso. O segundo é sobre as propagandas, né, que foram muito abusadas nas eleições de 2016 nos Estados Unidos e tem um potencial para ser abusado em eleições no Brasil. Não foi tanto assim nas eleições passadas, né, presidenciais de 2018, mas tem um potencial sim para eleições futuras. O problema continua, né? E terceiro, o aplicativo de mensagem, foi o WhatsApp, que foi um problema novo, praticamente novo no Brasil, né? Surgiu aqui no 2018 uma grande campanha de desinformação dentro dessa plataforma. Nós criamos o site Eleições Sem Fake e criamos vários sistemas. E todos esses sistemas eles têm uma coisa em comum. Eles apenas buscam dar transparência para esses espaços midiáticos onde as campanhas ocorrem. Então a gente simplesmente expõe a campanha. A nossa abordagem não foi, em momento algum, a de acusar uma conta de ser falsa, a acusar um número de estar fazendo disparo dentro do WhatsApp. A gente sempre abriu o dado para que o jornalista ou a entidade que tivesse poder de realizar alguma ação pudesse fazer essa parte. A gente simplesmente usou o que a gente tinha de melhor, que era a nossa capacidade de coletar dados de uma maneira difícil e organizá-los num sistema para facilitar o entendimento de como a campanha estava acontecendo. Falando então sobre bots, né, a gente pode ver que o problema é antigo, né? Em 2010, a gente já tinha o problema acontecendo dentro do Orkut. E essas redes, a ideia de notícia falsa, essa ideia de campanha maliciosa, de desinformação, ela segue uma lógica adversarial, né? que é onde o adversário modifica suas estratégias por causa dos novos mecanismos de defesa que vão surgindo. Então, é por isso que a pesquisa nesse espaço é tão importante, porque aparece um mecanismo de defesa, aí aquela abordagem já não funciona mais, né? Então, novos mecanismos de ataque precisam surgir, novos mecanismos de defesa surgem, até que chega um momento que a gente espera, né, que o problema passa a ser resolvido. Foi assim no caso de spam e e-mail, né? Talvez aqui o problema é muito mais complexo e não seja tão simples assim, mas é o caminho que a computação vem tentando tomar. É o caminho de enfrentamento da ciência da computação, que, é claro, precisa agir em conjunto com várias outras áreas para que a coisa tenha algum impacto.
Bom, o que é que a gente resolveu fazer para trazer transparência nesse contexto de bots? Primeiro que a gente olhou que o sistema que mais tem ocorrência de bots é o Twitter. Então, o que a gente fez? Tem uma ferramenta bastante conhecida de um grupo de Indiana, né, que eles indicam se uma conta ela tem grande chance de ser um bot ou não. O algoritmo deles erra, usa classificação, eles têm os artigos que descrevem como funcionam, mas o algoritmo erra, sei lá, acerta 70%, 70 e poucos por cento. Por mais que numa base organizadinha por eles, o resultado pode ser maior, pode ser 90 e tal, né? Mas no ambiente, isso é no ambiente controlado. Quando vai para um ambiente com uma língua diferente, com uma cultura completamente diferente, vem para uma eleição brasileira, então o bot pode ter um comportamento diferente. Ali se espera que esse resultado seja sempre pior do que aquele que foi mostrado nos artigos, porque ali era um ambiente que não tem controle, né? Não há controle como num ambiente experimental. Então, eles têm essa abordagem, eles fizeram uma API, funciona, qualquer um pode ir lá e utilizar e dizer se uma conta é um bot ou não, e muitos sistemas brasileiros vieram nessa linha de usar o sistema deles. A gente fez um sistema aqui que diz, né, se uma conta é falsa ou não, porém a gente usou o seguinte, a gente coleta os trend topics do Twitter, a gente coleta uma amostra das contas que postaram naquele trend topic, para ver se aquele trend topic foi criado por bots ou não, né? Se há algum indício disso, na verdade, né? Então, a gente pega lá, vamos supor que eu tenho digitei Lula, tá vendo aqui? Ele já te dá todas as hashtags que entraram nos trend topics nos últimos dias com a palavra Lula, né? É, então, tem até o Lula adorei, enfim, por aí vai. Então você pega a palavra Lula, né? Pega uma dessas hashtags, clica nela e aí a gente pega então uma amostra dos usuários que postaram ela, verifica quantos são bots com esse sistema que erra, né? Então por isso que a gente escreve até possíveis bots aqui e mostra quantos, né? Como é que está isso daí. Em geral esse negócio fica abaixo dos 5%, que é o erro do algoritmo e tal, né? Em alguns casos aconteceu isso daqui, ó, 30% ou mais de hashtags postadas por possíveis bots. Então teve alguns jornalistas que cavaram umas histórias em cima do nosso sistema, aquele, enfim, foi filme que foi promovido usando essas hashtags, né? E o jornalista achou, mas no caso das eleições nem tanto, sabe? A gente mesmo só abriu o sistema, não ficamos olhando ali se teve algum caso, ou essa tal hashtag, a gente não fez reportagem em cima. O sistema fica aberto, né? Precisa de jornalista investigativo, de alguém saber ali que o sistema está mostrando esse tipo de dado para poder ajudar o nosso grupo a encontrar que houve ali um abuso, né? Mas, em geral, a gente não percebeu tanto abuso assim nesses nossos dados. Assim, bots eu acredito que atuaram de outra maneira e não promovendo hashtags assim, né? Promoveram, acredito que ocorreram casos assim, mas talvez os bots estão um pouco mais elaborados, né? Não tá tão trivial de encontrar quanto a gente esperava. Falando um pouquinho sobre como eu acredito que os bots estão atuando bem mais de forma elaborada, né? Essa reportagem aqui do Profissão Repórter, tá aqui a data, dá para ver no Globoplay, eu achei ela sensacional, porque o repórter foi atrás de quem vende, né, contas nas redes sociais. E ele encontrou casos em que a pessoa postava coisas nas redes sociais e não sabia que estava postando, né? Aliás, né, ela sabe, porém ela posta, ela ganha seguidores ao instalar um aplicativo na conta dela, dá permissão para um aplicativo na conta dela, porém ela também posta nas redes sociais, né, promovendo hashtags ou segue outras pessoas, então passa a ser uma conta híbrida. E isso torna tudo muito mais difícil para o algoritmo lá do Botometer, né, que é utilizado aqui no nosso sistema, que é o do grupo de Indiana, identificar. Porque a conta que é híbrida, ela tem um comportamento humano na maior parte do tempo. Mas, de repente, quando se quer promover uma hashtag, então aciona-se todos esses ciborgues, assim, né, que a gente pode chamar, e eles disparam a postar, né? Então, uma pessoa instala um aplicativo. Há um mercado para isso. A gente tem que entender que há um mercado.
Porque uma pessoa ter muitos seguidores, mesmo que parte deles sejam comprados, né, atrai recursos para ela, é uma forma de ganhar dinheiro, né, para esse marketing, para esse espaço de influenciadores, né, então, quando a pessoa tem mais seguidores, ela ganha mais com isso. Então muita gente entra nessa e acaba promovendo a criação dessas redes articuladas em que se pode pagar para promover uma hashtag. Alguns casos são muito curiosos. É uma hashtag como Bolsonaro, nosso presidente. Isso aconteceu inúmeras vezes. Não adianta dizer que foi uma vez que teve erro e a coisa aconteceu. É muito estranho pensar que coletivamente as pessoas saem postando uma hashtag com erro, sabe? Né? Em vez de escrever Bolsonaro. Né? Isso aconteceu mais de uma vez, são vários episódios, e isso a gente vê muita gente postando, a gente às vezes vê o tweet replicado, a mesma mensagem, isso é esse tipo de coisa. Às vezes é uma conta real, mas ela foi, eu acho que o termo mais interessante é mais de escravo, é uma conta escrava. Né? Ela passa a ser parte do sistema, ela ganha seguidores, mas ela também ela posta, ela funciona de forma articulada por alguém. Né? Essa reportagem vai atrás, tem esse sujeito aqui, que é o criador de uma dessas redes. Né? A reportagem foi seguindo o rastro, até encontrar o cara que mostra lá que ele ganha um bom dinheiro com isso. Bom, nesse espaço de contas escravas, é difícil fazer alguma solução tecnológica. A gente deu uma contribuição específica aqui, que foi a seguinte: um jornalista, né, do Globo, na época, entrou em contato com a gente com a suspeita de que a determinada de que o MBL, né, a página do MBL, tinha algum tipo de automação. E ele mostrou que assim, a suspeita dele foi porque haviam a postagem de algumas palavras repetidas. Enfim, eles entraram em contato comigo e para ver se a gente conseguia. É o uso de uma palavra que, se eu não me engano, que não é comum, sabe? E aí ele me mostrou isso, pediu para a gente ver se a gente encontrava algum indício de automação. E aí o nosso grupo fez uma coleta de um compartilhamento do MBL. Pegou esse compartilhamento e coletou todos os posts. Dá um certo trabalho fazer isso, porque não tem API para essa parte. A gente realizou essa coleta e quando a gente coleta ali, não fica exposto no próprio Facebook, mas é uma informação que vem junto da página, né? Quem que, por onde que foi postado, certo? Então, quando um aplicativo é utilizado, fica ali exposto que aplicativo foi usado para postar aquela mensagem. E a gente percebeu que tinha um aplicativo de uma empresa chamada Voxer sendo usado. Né? E aí a gente mostrou, 10% desses posts aí vieram da Voxer. Era um compartilhamento novo, eu até acredito que com os compartilhamentos mais antigos, eles vão sendo compartilhados pela Voxer ao longo do tempo, porque era muito disfarçado, bem lento, certo? Então, aquilo dava uma inflacionada nos compartilhamentos, né? Claramente. E aí, o jornalista foi atrás. Aí o jornalista descobriu o resto todo, né? Ligou para as pessoas e tal. Ele mostrou que o impulsionamento, né? O MBL mandava essa mensagem para as pessoas: o Brasil precisa de você, o Facebook vem diminuindo o alcance das páginas de direita, você pode fazer a diferença, basta clicar nesse botão autorizar a página do MBL a publicar até 2 postagens no seu perfil por dia, né? Clique no botão abaixo, faça a diferença. Então as pessoas topavam uma coisa dessa e aí virava essa conta escrava, né, do MBL, que ficava compartilhando para o MBL as coisas e impulsionando material, inflacionando os números. Né? Então, um problema relevante que a gente criou sistemas para trazer transparência são os anúncios, né? Principalmente dentro do Facebook e do Instagram. Vou mostrar aqui o sistema que a gente construiu. Primeiro, vamos mostrar como é que funciona o anúncio para dar uma ideia da dimensão do que dá para fazer com essa plataforma e como ela é abusada. Né? Como que ela é abusada por campanhas de desinformação. Aqui eu estou pegando a minha cidade natal, Pará de Minas, vou fazer uma propaganda
né, escolho, né, que eu vou mandar para todo mundo nessa região. Você pega um raio, é uma cidade pequena, e pelo menos nesse raio aqui eu teria 25 mil pessoas como alvo. Né? Aí você pode ir refinando, por exemplo, colocando idade. Aqui eu escolhi entre 13 e 35, eu escolhi apenas mulheres, né? E você pode adicionar outros atributos aqui demográficos, né? Então, no caso aqui, high school, né? Nível de renda familiar entre 2.000 e 3.000, religião, interesse em religião, sem dizer qual, né? Então, tudo isso você pode escolher aqui, né? Como opção. Né? E aí ele te diz quais são os possíveis alvos, né? Quantos possíveis alvos você tem ali nessa região com toda essa fórmula que você criou aqui. Então, isso é extremamente útil para o marketing. Enfim, você pode fazer uma propaganda de um produto direcionado exatamente ao micro-target, né? Direcionado exatamente para a população de interesse. E o Facebook oferece uma quantidade enorme de atributos. Né? Aqui, algumas outras coisas que a gente pode... Eu coloquei mais alguns casos aqui, só para a gente conseguir exemplificar melhor. Ó, você consegue uma faixa também de renda alta. Você pode mirar pessoas aqui focando só nos Estados Unidos, tá? Quando a gente fez essa coletinha, quando eu capturei essas mensagens. Você pode fazer a propaganda mirando estrangeiros, né? No mexicanos nos Estados Unidos. Então, a coisa começa a tomar um contexto até perigoso. Né? O Facebook sabe todas essas informações de religião, ele infere tudo isso, sem a pessoa dizer que ele é latino, que ele é americano, ou que a religião dele é tal, que a orientação sexual dele é essa. O Facebook consegue inferir tudo isso. É rápido, é fácil, né? Dá pelos interesses da pessoa, pelas coisas que ela demonstra interesse dentro da rede, ela dando like, ou né, pelos amigos dela tem interesse, tudo isso é fácil de prever e é o que o Facebook construiu através de modelos preditivos. Né? Então, mais algumas coisas. Pessoas interessadas em vícios, né, então, de alguma maneira, né, viciadas, né, alguma coisa assim, relações do mesmo sexo, até você consegue mirar pessoas com isso. Então, a gente já fez alguns artigos nesse sentido, de mostrar que essa plataforma poderia ser usada para fazer propaganda discriminatória. Você pode, por exemplo, fazer uma propaganda de um emprego e não mostrar ela para pessoas de determinada idade, ou gênero, ou raça, né? E por aí vai. São uma infinidade de coisas que dá para fazer de errado com a plataforma. Né? O Facebook argumenta que, assim como na sociedade, qualquer um pode cometer um crime a qualquer momento, e a plataforma, não necessariamente por permitir que algum crime aconteça, ela é responsável por eles. Essa é a defesa deles. Só para quantificar, para você ter uma ideia, aqui a gente tem 1.100 atributos desse tipo aqui, e nessa parte aqui, onde a gente tem interesses, nós identificamos 260 mil atributos. Né? Ou seja, você ainda pode combinar tudo isso. Então dá para fazer coisas muito complexas, muito refinadas, e mirar pessoas com gostos bem particulares, que tem um potencial muito grande para o marketing, e ao mesmo tempo pode ser explorado como arma, né, política. Bom, então vamos, aqui nesse artigo, a gente já explorou, né, nesse artigo publicado na Fatstar de 2019, uma conferência nova, mas que está tendo muito impacto. A gente conseguiu acesso às propagandas russas que foram realizadas na campanha de 2016 eleitoral, né? O Facebook entregou essas propagandas ao Congresso americano, que liberou através de um PDF, a gente acessou essas propagandas, todas estão disponíveis nesse site aqui, junto com os dados demográficos da população que ela mirou como alvo nas propagandas. Né? E a gente fez um estudo, né, publicado aqui, que a gente... aqui as principais lições que a gente tirou desse artigo. Né? Primeiro, os temas ali, eles dividem pessoas, né? Eram temas divisíveis que colocam a questão do aborto em questão, que coloca o feminismo contra a religião, que coloca, enfim, coloca Barack Obama como um vilão, de certa forma, coloca a religião no meio de tudo, enfim, só temas que, de certa forma, dividem. Questões raciais nos Estados Unidos, que é muito forte. Então, assim, questões que dividem a sociedade sempre colocam essas questões principais em lados antagônicos, para que a pessoa tenha que escolher um lado. Então, é como se fosse uma engenharia da polarização.
né? E outra coisa, elas foram feitas ao longo de 2 anos, então não foi uma coisa assim próximo da eleição, mas sim algo que é feito ao longo do tempo para ir construindo esse pensamento, né? O Facebook já tem uma das taxas de clique mais altas do mercado, certo? De uma propaganda. Toda propaganda que aparece no Facebook ele já tem uma taxa de clique super alta. Essas propagandas russas, né, feitas por essa agência russa, que foram indicadas como falsas, nem tudo que é falso, tá? Desculpa, nem tudo que é falso. Muita coisa é só divisível mesmo, você tenta atrair as pessoas para uma ideia e tal. Mas o ponto é que elas receberam 10 vezes mais cliques do que o Facebook, uma propaganda típica, recebe normalmente, né? E os alvos principais, veja, eu peguei alguns aqui que apareceram muito: African American History, Latin Hip Hop, Black Nationalism, né? São temas, são público-alvo que, de certa forma, eles estavam tentando convencer de algumas ideias. Então, fica bem claro que o microtarget, essa propaganda pode ser explorada dentro de uma eleição, como foi nos Estados Unidos. Pode ter uma intervenção externa, o mais crítico é isso, né? Foi uma intervenção russa em eleições americanas, o quanto isso mudou o voto, mudou a opinião, ninguém sabe. Enfim, mas ocorreu, e isso é uma preocupação para as eleições em todo o mundo, né? Que a plataforma viabiliza, é a plataforma que permite isso acontecer. Mais alguns casos, né, aqui de notícias falsas mesmo, dentro da plataforma do Facebook, né? Aqui, no primeiro caso, a gente tem uma notícia na CNN, né, mostrando que ocorreram propagandas contendo notícia falsa no Facebook, e no outro caso aqui no The Guardian, né, também um exemplo que foi capturado de uma propaganda de uma notícia falsa. Então, o impulsionamento pode ainda ocorrer para divulgar notícias falsas. Foi a nossa abordagem aqui para a questão do impulsionamento. A gente construiu um plugin para as plataformas, para os navegadores Chrome e Firefox, que permite com que as pessoas instalem esse plugin e enviem para nós, através do plugin, as propagandas que aparecerem para elas no Facebook ou no Instagram. No caso foi só no Facebook a primeira versão, hoje a gente já tem uma versão que funciona para Instagram também, mas o que rodou aqui no período das eleições brasileiras foi isso. E a gente se propôs a construir um banco de dados de propagandas políticas impulsionadas via Facebook, né, e mostrar quais são seus alvos. A ideia é que trazer transparência para as propagandas que ocorreram. É claro que as pessoas que topam instalar um plugin, né, não é todo mundo, é um conjunto pequeno de pessoas, nem todo mundo usa Facebook através de um computador, simplesmente as pessoas usam no celular, então passa a ser um conjunto bem mais limitado. E a gente, mas acaba sendo uma amostra, não pega, não captura tudo, a gente não sabe nem o viés dessa amostra, né? Mas de alguma maneira pode pegar uma que seja propaganda irregular, já é um ganho, né? Então, foi isso que foi a nossa abordagem, né? Pelo menos só de uma plataforma dessa existir, ela já inibe, de certa forma, a atuação nesse espaço de campanhas de desinformação. Aqui o plugin, né, pode ser adicionado ao Chrome, monitor de propagandas do Facebook. Esse plugin teve um problema, até por causa do nome Facebook ali, quando a gente tentou habilitar ele nos Estados Unidos recentemente, ele foi bloqueado, a gente está tentando desbloqueio, mas no final das contas funcionou bem no Brasil, pelo menos no período das eleições. Então, aqui uma propaganda que foi feita e capturada pelo plugin, certo? Que alguém recebeu. A Operação Bolsonaro, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, é o nome da página, né? Então, esse é quem fez o anúncio, quem pagou por ele, tá? E esse aqui foi quando o anúncio foi visto, né? Quando foi feito. Aqui é o conteúdo. Na verdade, o conteúdo foi apenas um texto, né? Dizendo para as pessoas entrarem ali e seguirem essa página. Era uma promoção de uma página, não tem informação falsa, não tem nada de errado aqui, né? Ela não foi feita no período eleitoral, tá tudo certo. Né? E quem foi o alvo? Há uma explicação muito, muito limitada do próprio Facebook, né? Tem aquela informação, quando você clica numa propaganda, por que eu estou vendo isso, a gente coleta aquela informação ali. Isso é enviado para o nosso banco. E aí, houve um esforço enorme nesse ponto, quando a gente criou o sistema, a gente entendeu que ninguém estava entendendo
por que que esse sistema seria relevante, ninguém estava instalando nosso plugin. Então houve um esforço enorme de divulgar, de convencer as pessoas da gravidade da situação, do que aconteceu nos Estados Unidos, essa noção do que é notícia falsa, de como a coisa se espalha, ainda era muito pouco entendido. Então, houve esse esforço, né? Eu escrevi um artigo de opinião na Folha, dizendo que haveria um caixa 2 através dessa plataforma se nada fosse feito. Quer dizer, as pessoas simplesmente poderiam ter uma empresa fazendo propaganda dentro aqui do Facebook, igual chegou a acontecer realmente, né? Houveram pessoas punidas por propaganda irregular dentro do Facebook no período eleitoral, e nada disso seria contabilizado. Tinha que ter uma contabilização, de alguma maneira tinha que ter transparência sobre as propagandas que ocorrem ali. Sem transparência, sem dever de transparência, o Facebook não iria mostrar nada ali, né? Então, a gente fez um esforço danado de apresentar e de divulgar, e depois de reportagens também importantes, como uma da BBC, o UOL, Folha, divulgando o trabalho, falando, né, aparecendo na TV. Aí cerca de 2.000 pessoas chegaram a instalar o nosso plugin e enviaram dados para a gente chegou a ter problema de máquina, nossas máquinas, né, para hospedar tantos dados, salvar um volume de informações que chegavam todos os dias. A gente teve, em determinado momento, um fluxo bastante grande de dados. Essa reportagem aqui em especial, a reportagem da BBC, eu acho super interessante por a opinião que foi pega do Facebook e como que foi, enfim, o que eles disseram, né, sobre o nosso trabalho. Primeiro a opinião que eles pegaram do TSE. O TSE diz que não cabe ao órgão, né, a tarefa de monitorar anúncio em qualquer rede social ou veículo de informação. Né? Então, assim, a justiça ela é reativa, né? A justiça de maneira geral. Né? Primeiro precisa ocorrer uma denúncia para a justiça fazer alguma coisa. Então não cabe a justiça ficar monitorando. A denúncia tem que acontecer. Talvez o grande problema aqui é que quem quer denunciar talvez não vai nem saber que a propaganda ocorreu. É esse o grande ponto do microtarget. Ele pode ser feito para uma cidade, num raio de 1 quilômetro, nos rincões do Brasil, para um grupo muito específico de uma população que não vai tirar um print numa tela e enviar para o TSE. Esse é o grande problema, né? Mas realmente, da forma como está, a coisa não cabe ao TSE sair fazendo monitoramento. E o Facebook disse que planeja lançar em junho, isso era 2018, né, em alguns países, uma plataforma de monitoramento, um banco de dados, que é exatamente o que a gente propôs. Ó, exatamente, a fala aqui do jornal, né, aqui, ó, exatamente um arquivo de anúncios políticos para pesquisa de todo o público, que é o que a gente fez, né, a gente colocou disponível aqui a nossa base de anúncios, tudo que a gente coletou de anúncios dos voluntários ia para lá, sem identificação nenhuma dos voluntários, lógico, e o Facebook se propôs a fazer algo do tipo. Porém, o Facebook falou que não tinha planos de fazer no Brasil, né? De certa forma, a gente continuou a pressão através da mídia, de toda a divulgação que a gente fazia, dizendo, pô, por que não? Por que no Brasil não? Né? Eu sei que a equipe do Facebook fez um esforço danado e conseguiu implementar isso a tempo das eleições brasileiras, de trazer para o Brasil, adaptar e viabilizar esse banco de dados, né? Essa Facebook ID Library. Então, o que o Facebook disponibilizou foi nessa plataforma aqui, nesse link, né? Foi um conjunto de propagandas eleitorais, ou seja, as propagandas autodeclaradas como eleitorais por candidatos, partidos, pessoas que podem fazer uma propaganda durante o período eleitoral, uma propaganda política durante o período eleitoral. Então, repara que assim, a propaganda eleitoral, por regra do TSE, ela tem que vir dizendo que ela é uma propaganda eleitoral, e aí vem informações do partido ou informações do próprio candidato, né, CPF ou CNPJ, né, que é uma propaganda regular feita pelo Anastasia. Mas repara como isso é falho, né? Assim, a regra do TSE é que a propaganda tem que conter essas informações, tem que dizer informações do candidato, tem que dizer que é uma propaganda eleitoral. O Facebook disponibilizou essa biblioteca e permitiu, né, uma interface para que as pessoas que forem fazer propagandas eleitorais possam dizer que aquela é uma propaganda eleitoral.
Mas a campanha maliciosa, o usuário mal intencionado, que quer influenciar ideias, que quer fazer uma propaganda que seja uma propaganda eleitoral, mas não quer declarar ela aqui, ou mesmo um candidato que não quer utilizar essa plataforma, pode fazer a propaganda e não declarar ela como uma propaganda eleitoral para o Facebook. E aí a propaganda vai correr como uma propaganda comum, né? Então, ou seja, essa plataforma aqui disponibilizada pelo Facebook, ela ainda não é uma solução definitiva para o problema. Ela traz alguma transparência, mas só para os que quiseram declarar aquela propaganda que ele estava fazendo como eleitoral. Então, não resolve o problema como um todo, né? O sistema que a gente criou, né, e disponibilizou, a base de propagandas que a gente coleta e disponibiliza, ela é bastante complementar a essa base do Facebook, né? Porque a do Facebook são as propagandas autodeclaradas como políticas, e a nossa contém propagandas que 2.000 voluntários enviam para a gente e a gente disponibiliza. Então a gente fez a seguinte pergunta, né? Será que propagandas políticas, propagandas eleitorais principalmente, né, não são registradas pela base de propagandas eleitorais do Facebook? Será que a gente tem propagandas que deveriam ser registradas e não foram, né? Então a gente fez um estudo em colaboração com pesquisadores da França, onde a gente coletou, eu não vou apresentar muitos detalhes aqui, mas a gente coletou dados dessa biblioteca toda do Facebook durante o período eleitoral e comparou com a nossa base, né? Na verdade, o que a gente fez, a nossa base ela possui um monte de propagandas que não são políticas. Então, o que a gente fez? Pegou essa base de propagandas políticas do Facebook e treinou um algoritmo que usa Deep Learning. A gente, na verdade, comparou vários classificadores para escolher qual seria o melhor. E a gente usou um algoritmo que é de aprendizado de máquina, né, de inteligência artificial, que consegue dizer com uma acurácia bastante alta qual propaganda, diferenciar uma propaganda política de uma propaganda não política. Então a gente rodou esse nosso algoritmo na nossa base de dados. E aí separou aqueles que o algoritmo classificou como políticos e os que não são políticos. Então, como ele aprendeu com as propagandas declaradas como políticas, que foram feitas por candidatos, que aquelas certamente são políticas mesmo, né? Ele aprendeu aquele padrão e identifica as que são políticas na nossa base. A gente pôde ver uma série de propagandas de candidatos que não estavam de acordo com o TSE, porque elas não continham informações de CPF do candidato, mas claramente ele estava dizendo o número dele para votar nele, ou seja, era realmente uma propaganda eleitoral e ela apareceu na timeline das pessoas durante o período eleitoral, né? Propagandas até assim falando sobre militarismo, sobre ideias que aí caberia, né, o TSE julgar se é uma propaganda indevida ou não, mas ela não era uma propaganda sobre um candidato, mas sim divulgando ideias, mas ideias que estavam em pauta política. Então, enfim, ali já cabe um espaço para avaliação, se seriam válidas ou não, se são irregulares. Mas fato é que a gente criou esse sistema e ele traz uma abordagem tecnológica complementar ao que existe hoje para se dizer se uma propaganda política, uma propaganda eleitoral, para identificar as propagandas irregulares. O TSE, para reagir, precisa de denúncia, né? E é difícil o monitoramento dessas propagandas sem alguma ferramenta como a que a gente criou, né? Então, o que a gente fez? Esse é o artigo que a gente publicou, né? O que a gente fez foi liberar os códigos, né, dos nossos coletores, do nosso plugin, e abrir mesmo a nossa base de dados, os nossos códigos, para que outros possam replicar no nosso trabalho, para que surjam outros sistemas independentes para auditar as propagandas que acontecem durante períodos eleitorais. Então, a gente tem um sistema no ar e a gente espera que outros surjam, porque isso só vai agregar. Sim, o sistema com maior repercussão que a gente construiu foi o monitor de WhatsApp, né? Essa interface dele, né, a gente fez um monitoramento para
Brasil, Índia e Indonésia. O da Índia foi em parceria com o pesquisador do MIT, que realizou parte da coleta de lá. Né? Da Indonésia também, a gente fez através de parcerias. De maneira geral, Índia e Indonésia serviram muito para os estudos acadêmicos, para a gente comparar os dados que a gente coletou no Brasil com os dados que a gente coletou na Indonésia e na Índia, né, para validar, né, os resultados e muito pouco para servir para mostrar o que estava acontecendo no momento, como a gente fez no Brasil, porque no Brasil a gente abriu o nosso monitor de WhatsApp para muitos jornalistas, equipes de checagem de fatos, então eles avaliaram, ficavam ali monitorando os dados até hoje, pesquisadores, né, vão lá, olham os dados e produzem reportagens a partir deles, explicam o que está acontecendo. Então, apenas dando uma visão de como que é o sistema, que eu tirei um snapshot do sistema em junho, que eu realizei isso aqui, peguei um dia qualquer. Então, aqui eu estou vendo os vídeos, né, nesse dia. O sistema mostra os vídeos mais populares num grande número de grupos que a gente monitora. Né? Você pode ver as imagens mais populares, mensagens, URLs, os áudios. Né? E né, nos vídeos ou no conteúdo que você quiser, você consegue tocar o vídeo e ver onde esse vídeo apareceu, quantos grupos, né, que esse grupo apareceu, que esse vídeo apareceu, por quantos usuários ele foi compartilhado. Aqui no caso, você pode ver, inclusive, em quais grupos esse vídeo foi compartilhado. Né? Então, através disso, a gente, de certa forma, abre só o conteúdo, não revela nada sobre os usuários que postaram, apenas o conteúdo em si que foi compartilhado nesses grupos públicos. E como que a gente identifica grupos para coletar, para monitorar, como é que foi feito, como é que foi a parte experimental disso aqui, né? Primeiro que a gente busca por grupos indexados no Google e no Twitter relacionados à política. A gente entende que esses grupos são públicos porque eles são publicamente acessíveis por qualquer pessoa. Qualquer um poderia encontrar esses grupos, já que eles estão indexados em máquinas de busca, certo? Esses grupos tiveram a URL compartilhada por seus administradores nesses espaços, né? Então, a forma como a gente busca por um grupo é através da URL mesmo de um grupo, mais uma palavra-chave que a gente identificou, listou palavras relacionadas à política de 2018, que é o nome dos partidos, dos candidatos, e uma série de termos que foram sendo vinculados, né, gírias que vão surgindo relacionadas a isso. Então, encontramos 3.400 grupos, né, no total, isso em 2018, hoje tem muito mais, e desses nós selecionamos 350, não teve jeito, a seleção aqui foi manual, né, para a gente monitorar, que a gente fez através de 5 celulares. Né? A gente descreve esse procedimento num artigo científico mais em detalhes. A logística dessa coleta de dados ela não é nem um pouco trivial. Aqui é uma figurinha que eu roubei de uma apresentação que eu fiz em inglês, em que a gente explica por alto como é que a coisa funciona. Mas basicamente a gente então precisa encontrar nos grupos públicos, é uma coisa que a gente faz de forma automatizada, semi-automatizada, porque a gente tem um script para fazer isso, mas a gente vai lá e precisa manualmente executar e encontrar os grupos. Né? Essa parte que a gente escolhe qual grupo a gente vai entrar é feita por um expert, alguém que esteja vivendo aquele contexto de política. Por exemplo, se eu vou fazer uma coleta da Índia, é difícil para mim, eu não acompanho a política na Índia, então eu preciso de alguém que esteja lá para me dizer se esses grupos aqui são relevantes ou não. Né? Então a gente entra nos grupos. Aí já existe, a gente já fez script para entrar nos grupos de forma automática. A gente foi automatizando alguns passos durante o projeto, mais recentemente também. E aí, tudo isso ocorre, né, esses celulares ficam ligados numa máquina por USB e a gente consegue coletar o dado de dentro do celular e exportar, né, essa base de dados de forma a colocar tudo junto. E aí a gente vê um processamento dentro das máquinas, né, que a gente tem para poder identificar vídeos que são similares, áudios que são similares. A gente também faz toda a anonimização dos dados aqui, exclui toda a informação que permite identificar os usuários, né? E então, ao computar similaridade de texto, de imagens e tal, a gente identifica aquelas que são iguais ou muito, muito similares. E aí a gente cria esse ranking, né, e coloca elas ordenadas ali por data no monitor de WhatsApp. E a gente permite que o usuário possa buscar num período um conjunto de imagens, de vídeos, né, que apareceram naquele período e que foram populares. Né? Bom, um cuidado importante que a gente teve aqui com
com os nossos dados foi o seguinte: primeiro a gente só fez um monitoramento dos grupos públicos, ou seja, a gente não faz nenhum outro grupo que a gente não encontrou através de máquinas de busca, através dessa metodologia que a gente explicou, a gente não considerou aqui, né? Não há uma interação com os usuários do grupo. A gente também não diz para eles que a gente está ali para coletar e tal. No coletor que a gente fez para a Índia, na verdade, a gente colocou sim que no perfil que a gente utilizou, a gente diz que a coleta foi feita por pesquisadores e seria usada para pesquisa, mas a gente só dizia isso no perfil. A gente fez isso porque era uma requisição do Comitê de Ética do MIT, que é onde a gente passou antes de realizar a pesquisa por lá, né? Outra coisa que a gente fez a gente realizou a anonimização dos dados, ou seja, remove toda a informação dos usuários, permite identificar algum usuário, tem número de telefone, coisa assim, vem nesses dados, né? E a gente só compartilhou os dados que a gente considerou que são populares, ou seja, apareceram pelo menos dois grupos, né? O motivo disso se a gente for parar para pensar, o WhatsApp ele criptografa toda a conversa, toda a comunicação, mas a informação ela salva no celular, ela não é criptografada. Mas a ideia é de criar uma rede privada. Porém, essa rede com grupos, né, privados e tal, ela permite a informação viralizar e ter uma série de features que o WhatsApp permite, que são features de redes sociais e tal. Então, se uma informação ela é compartilhada muitas vezes e se torna popular, ela deixa de ser privada, ela deixa de ser uma conversa privada. Esse limiar entre o que é esse trade-off aí, né, entre privado e se tornar pública, não há nada que vai dizer de agora em diante, né, essa mensagem atingiu 10% da rede, então agora ela é uma conversa pública. Não existe isso, né, essa determinação do que é público e do que é privado. Então o que a gente faz é que se a gente assume que se ela aparece em mais de um grupo público, quer dizer que a gente está olhando só uma amostra, né? Quer dizer que tem uma chance dela ser uma mensagem que está viralizando, que pode ser de interesse público e que pode ser interesse do jornalismo. E aí a gente só compartilhou com os jornalistas com linha editorial, né? Foi um esforço também de não abrir o dado para qualquer um, pode ter uma informação ali expondo alguém, então a gente queria compartilhar com aqueles que a gente acredita que a gente pode confiar, né? Então, por fim, assim, eu acredito mesmo que várias coisas que são problemas aqui, exemplo, você pode pegar o número de telefone de uma pessoa, esse é um problema que o WhatsApp está criando, ao permitir a criação de grupos públicos, o compartilhamento deles na web, permitir que o administrador possa colocar pessoas no grupo sem a permissão delas. Então, tem várias coisas que são do desenho do sistema que poderiam ser mudadas. Então, a gente faz a nossa ética aqui, o nosso cuidado de proteger os usuários, né, cujos dados foram postados ali e não revelar quem eles são, mas ao mesmo tempo a gente precisa mostrar que esse sistema expõe os usuários. Então aqui está o esforço que a gente faz, né, de mostrar que tem uma campanha de desinformação acontecendo ali dentro, de realizar os artigos que mostram que mudanças nesse sistema poderiam levar a um sistema melhor e assim por diante. Bom, tentando sumarizar bem brevemente algumas coisas que a gente aprendeu a partir da análise dos dados, é, que uma das coisas que a gente viu é que existe uma enorme quantidade de notícias falsas vinculadas através de memes, de imagens. Isso é uma coisa nova, né? Imagem como uma notícia falsa. Aqui, no caso, uma imagem falsa da ex-presidente Dilma ao lado do Fidel Castro, uma imagem falsa do cara que esfaqueou o Bolsonaro numa passeata junto ao Lula. Então essas coisas foram amplamente divulgadas, né? E é uma edição da imagem, né? A Lupa, a agência Lupa chegou a checar as 50 imagens mais populares no período eleitoral, no primeiro turno dos nossos dados e encontrou que apenas que 88% delas eram falsas ou misleading. A agência pública, em julho de 2020, fez um trabalho que eles olharam todas as postagens no período após a pandemia, né, até julho de 2020, e encontraram que das 10 imagens mais populares desse período, 7 eram imagens falsas.
Então, ou seja, essa é uma coisa que veio para ficar e vai sendo divulgada. A imagem, talvez a gente ainda não tenha uma educação para identificar uma imagem, bate o olho e vê, então você acredita, né? Isso é muito forte para muita gente. Então é um caminho aí que tem que ser explorado para a gente conseguir combater a desinformação nesse espaço. Aqui um exemplo de coisas que circulam como imagens também, né? A pessoa pega uma notícia real no site do G1, por exemplo, edita o HTML, é muito fácil de fazer, muda o headline, aquilo está local na máquina, né? Bate uma foto e aí manda a foto pelo celular. Então circula os celulares, as pessoas não têm às vezes acesso, têm acesso ao WhatsApp gratuito, limitado, quer dizer, né? Não gratuito, mas limitado, mas não tem acesso à checagem de fatos, ao próprio site do G1 para poder checar se essa imagem está lá, se essa notícia está lá, né? Então é outra forma. Coisas desse tipo, né? Trocando o número do candidato, né? Vote Lula 17, coisas assim. E eu acho que o que mais deixou claro, né, assim, após aquela eleição, a Lupa fez uma outra análise dos dados, né, das imagens que foram compartilhadas aqui já no segundo turno. Eu achei muito interessante que elas buscam ratificar ideologias e não necessariamente elas falavam coisas falsas sobre os candidatos. Eram coisas editadas, eram falsas, mas de alguma maneira atacavam muito as ideologias também. Então, chamou muita atenção essa coisa de colocar o feminismo contra a igreja, né? Então, a gente percebeu esse mesmo tipo de tática naquelas propagandas russas no artigo que a gente realizou, né, onde a gente via muitas causas de negros, muitas causas, enfim, várias causas ali que foram colocadas naquela eleição que abordavam ideologias, né, e não necessariamente havia uma notícia falsa sendo vinculada pela agência russa, e sim ideias e tentando atrair pessoas de determinados nichos, né, com ideais, para poder colocá-los contra um determinado candidato, mas não necessariamente diretamente atacando o candidato. E a gente fez um artigo científico em que a gente explorou essa estrutura dos grupos públicos, analisou o conteúdo deles, fez uma série de coisas, mas talvez sumarizando mais, que a gente achou de mais interessante, aqui está um grafo que mostra os usuários e como eles estão conectados por causa dos grupos, né? Então, cada bolinha é um usuário e se eles estão em mais de um grupo, se eles estão em um grupo em comum, eles são conectados, ou seja, existe um caminho pelo qual a informação pode se propagar. Repara como há um caminho longo onde essa informação pode acabar atingindo várias pessoas da rede, né? Esses grupos públicos que são de ativistas, pessoas interessadas em apoiar um candidato, eles acabam então, a gente mostra aqui que, pelo menos essa amostra que a gente está analisando, eles estão conectados, ou seja, existe uma espinha dorsal ali para a propagação de informação falsa, né? Já que a agência de checagem mostraram que muita coisa compartilhada ali era falsa. Então, a gente acredita, isso é pura especulação, né, que esses ativistas seriam talvez a primeira etapa da propagação de informação. Eles eram alvos de disparo massivo, ou então eles eram alvos simplesmente das pessoas que criavam o conteúdo mesmo para atacar algum candidato e divulgam ali. E eles são grandes amplificadores que espalham entre si e dali vai para os grupos privados também. Então, rapidamente a coisa atinge o WhatsApp todo e dá essa impressão de espalhamento orgânico, de difícil checagem, e foi o que a gente viu. Quem viveu a eleição no Brasil recebeu notícia falsa pelo celular, inevitavelmente. Dá uma ideia dessa viralidade, dessas features de viralidade que o WhatsApp permite, né? Vamos falar então rapidamente do broadcast, que é o que a gente chama quando você pega uma imagem, você pode compartilhá-la com as pessoas que estão na sua lista de contato. E essas suas pessoas na lista de contato podem ser grupos, e cada grupo pode ter 256 pessoas. Então, né, num único enviar, você conseguiria atingir no máximo 65 mil pessoas. Isso para uma foto, rapidinho, um clique ali, você já rapidinho você está compartilhando com muita gente. O forward já é o repassar, né? É o encaminhar. Então, você recebeu a imagem, você pode encaminhar para no máximo 20 pessoas,
era o que a gente tinha nas eleições de 2018, depois isso foi revisto pelo WhatsApp, na Índia já era diferente, era 5, a gente mesmo fez um pedido para o WhatsApp mudar isso daí, eles mudaram, né? Então foi feita uma redução para 5, e as duas coisas, se for pensar, esse limite, né, você repassa para 5, mas pode atingir, cada grupo tem 256, então pode atingir mais de 5 mil. Então, está vendo como isso pode potencializar o espalhamento muito, são ferramentas que permitem o envio e disparo para várias pessoas, né? E as duas coisas podem ser automatizadas. A gente fez coletas de dados no WhatsApp, então, assim, da coleta para postagem não seria um passo muito longo, sabe? Então, a gente sabe que é viável fazer, né? A gente fez um artigo de opinião no New York Times, junto com a Cristina Tartaglia e com o Pablo Hortelado, onde a gente propõe que o WhatsApp fizesse mudanças no período eleitoral, com forma de reduzir o espalhamento de mensagens e permitir um melhor debate ali no período eleitoral. A gente estava no final já desse período, o WhatsApp disse que não teria como fazer essas mudanças a tempo da eleição brasileira, porque, enfim, são mudanças no aplicativo em produção, e são mudanças pequenas, mas para colocar no ar é algo grande. Mas, posteriormente, o WhatsApp fez essas alterações. Primeiro que 2 dias depois que a gente soltou o artigo, o WhatsApp baniu cerca de 100 mil contas. Coincidiu também com o artigo da Patrícia Mello, né? Teve o WhatsApp fez, né, uma mudança, né, já em janeiro, no limite forward para 5, e também fez várias mudanças importantes, por exemplo, suspendeu contas ainda durante a eleição já na Espanha. Quer dizer, eu falo que combate a fake news é um esforço adversário, né, de adversarial, né, é o antagônico, né, você tem uma mudança aqui, um mecanismo que o WhatsApp aprendeu com a eleição brasileira e já implementou em outras eleições. Mesmo durante esse período de pandemia, o monitor se mostrou útil, né? A gente monitora um conjunto aí de mais de 500 grupos e, a gente encontrou coisas novas, por exemplo, um monte de desinformação no período da pandemia, que foi até uma checagem realizada pelo Fantástico, em cima dos nossos dados, em que eles encontraram vários áudios que eram falsos, né? De pessoas com depoimentos, dizendo que a pandemia, na verdade, não estava acontecendo, que os caixões estavam vazios, ou que o hospital, determinado hospital, estava vazio, não estava recebendo paciente nenhum, coisas desse tipo, né? E a pessoa dá o depoimento, fala que é médico, fala que é isso, que é aquilo. O Fantástico conseguiu checar alguns deles, ou algumas dessas afirmações. Então, a gente percebeu que, assim, mesmo a gente teve vídeos ali que a gente viu também, né? Teve uma série de coisas, de informações que a gente percebeu que são falsas, que continuam circulando e os grupos continuam ativos, ou seja, mesmo depois de várias medidas implementadas pelo WhatsApp, o problema ainda existe. Bom, por fim, eu deixo aqui meu contato. Meu site possui todas essas publicações e várias outras relacionadas aos dados que a gente coletou, que descrevem os sistemas ou descrevem várias descobertas a partir dos dados, e também o site do projeto Eleições Sem Fake, que de certa forma sumariza ali os sistemas, coloca todas as coisas que a gente construiu.